Uma coisa que você começou a fazer, que é um pouco mais recente de tudo que eu consumo seu, assim, que é escrever sobre algumas tragédias do dia a dia, pontualmente. E é muito estranho porque é uma dor, a gente tá todo mundo sentindo aquela dor, mas é um alívio quando alguém consegue explicar a dor que a gente tá sentindo. É um alívio para mim também. Sabe? Quando a gente lê, fala assim, caramba, era essa dor que eu tava sentindo. Ufa, parece que dá um... Ok, consegui entender a dor, pelo menos, do que tava doendo. Da onde veio a vontade de falar sobre esses assuntos assim? Você acha que... Você já tava falando pra você mesmo e resolveu compartilhar? O que era? O poeta, ele tem uma mediunidade mansa. Ele é um radar. E até porque ele sofreu muito na vida. Ele abriu um canal. E a dor do outro eu consigo receber com muita facilidade. Eu brinco. É tipo um Chico Xavier dos vivos. Você se conecta ao mais profundo do outro. E você não tem como eliminar isso. Não tem como apagar, porque a sua força é a sua fraqueza, é a sua vulnerabilidade. O que faz com que eu escreva é justamente essa conexão. Ser sensível dói, atrapalha, pode me deixar demolido durante um dia, uma semana, um mês. Mas é inevitável. Mas quando você escreve o texto dessas situações, no final você tá mais aliviado ou mais dolorido? Você acha que cutuca a ferida ou ajuda a sarar? Demora para eu mudar de frequência. Eu fico estranho. Eu fico esquisito mesmo. É como se você recebesse uma mensagem. É como se eu tivesse um WhatsApp espiritual. Não tem nada de tão paranormal assim, mas é como se fosse. Sim, sim. Porque você entra em detalhes em alguma tragédia, em algum sentimento, em alguma perda, e não volta o mesmo. Sim. A dor nos modifica. Isso foi algo construído ou hereditário? Infância. Pelos seus pais serem poetas também? Talvez, sim, uma boa percepção. Como a emoção sempre esteve à vontade em casa, eu tratei de usá-la o máximo possível. Essa sensibilidade. Mas como eu tive uma reserva d'água de solidão, ou seja, eu fui muito só, muito solitário, quando pequeno, eu desenvolvi a observação do sofrimento de quem estava próximo. Entendi. Meus amigos eu fiz pelo sofrimento. Quem eu via que estava sofrendo, eu já queria me tornar amigo. Quem estava excluído. Entendi. A rejeição sempre foi o cupido das amizades. O denominador comum ali. Eu tenho muita curiosidade de saber sobre sua infância, sua criação, como tudo começou até você chegar a esse Fabrício quem você é. Como que é? Exatamente. Você acabou de falar que você era muito só. Eu não sabia dessa informação. Eu sabia que seus pais eram poetas, né? Então eu queria muito saber como foi a sua criação. Eu tive... Como te formou como leitor? A minha vida não foi fácil, no sentido de que eu fui logo aceito. Eu nunca fui aceito. Eu tive uma família que lutou para a minha inserção. Mas, em termos sociais, eu fui sempre descartado. Na escola, logo, na minha alfabetização, a professora viu que tinha alguma coisa errada em mim. Eu estava já no fim do ano letivo, na primeira série, e não tinha conseguido aprender a ler e escrever. E eu fui encaminhado para um neuro famoso na época. Na primeira série, isso? Na primeira série. Você tinha o quê? 7? 7. E o neuro, ele diagnosticou retardo mental.
disfunção, hipotonia. Eu não teria condições de aprender a ler e escrever. E a escola recebeu esse diagnóstico. Que tipo de exames ele fez, você lembra? Eletro, tudo que é tipo de exame. Várias semanas disso. Porque eu me lembro que eu tinha cabelo na época e eu sempre voltava para a escola com massinha nos cabelos. Para colocar o eletro, eu tinha aquelas massinhas nos cabelos que ficavam grudadas como se fosse chiclete. E a mãe não aceitou o diagnóstico. Eu não conhecia o diagnóstico. Eu não fiquei sabendo disso. Eu só descobri isso aos 30 anos, quando eu fui procurar o meu histórico escolar, para ver quais foram as minhas notas mesmo. Porque tinha uma lenda que eu estava muito mal no começo. E aí eu descobri o diagnóstico. E foi um baque, foi um choque. Caí para trás. Aí eu fui entender, eu refiz o meu percurso emocional. E descobri isso. A minha mãe, ela tirou uma licença de 2 meses do trabalho para me ensinar a ler e escrever como se fosse uma missão, manhã, tarde e noite. A partir de jogos educativos. Então eu criava os jogos que eu aprenderia a ler e escrever. Qual era o trabalho dela, desculpa? Ela era professora. Ela era de fato professora, mas aí ela se dedicou, tipo assim... Sim. Não posso sair de casa e ensinar outras crianças... Exatamente. E abandonar o meu filho. E foi com ela que você aprendeu, então? Muito rapidamente. Eu lembro que ela criava jogo do detetive com palavras, jogo da amarelinha. A minha primeira louça de verdade foi a pedra, a laje, a calçada da minha casa. A mãe me fazia escrever na pedra. E aí você disse que ela tirou uma licença de 2 meses. E nesses 2 meses aí você já estava... 2 meses depois eu voltei lendo e escrevendo melhor que os meus colegas. Como é que foi isso na escola? Aí eu fiquei em recuperação, né? Porque eu tinha quase perdido o ano. E passei, porque aí eu só tirava ótimo, ótimo, Sim, ótimo. Aí não... E o médico nunca mais? Médico nunca mais. Eu nunca fiz uma contraprova. Não ia correr o risco. Não sei se o médico tiver aí até hoje, ele cai pra trás. Pois é. Mas de qualquer forma, o que aconteceu? Tudo bem, enfrentei a suspeita científica. E depois eu enfrentei a suspeita dos meus colegas. Uhum. Eu era feio, desajeitado, falava errado e assim por diante. Então eu sofri muito bullying. Aí começou um percurso de aceitação pessoal. Eu tinha que enfrentar todo dia o bullying. Todo dia, todo insano dia o bullying. Eu não saía pela porta da frente da escola. Para não encontrar os colegas? Para não sofrer aquele corredor de deboche. Uhum. Eu pulava o muro de trás. Tinha uma espécie de grama fofa, umas coisas assim, sabe, de entulhos. Eu pulava para poder fugir dessa convivência maldita. Até que eu consegui enfrentá-la. Como? Demorou. Demorou, porque tinha um refeitório, roubava a minha merenda. Teve situações pesadas, que é eu ter sido salvo pelo quichute. É um tênis que você amarrava na canela. E eu lembro que me deixaram de pernas pro ar no 2º andar do prédio. E até hoje eu tenho vertigem em função daí. Sabe, se eu tenho uma altura assim, eu já... Da labirintite, assim. Eu fico com as pernas tremendo. O que te fortaleceu para voltar? O que aconteceu? Você fez? O que foi? Amor da família. Eu tinha a tarde e a noite para